da base, e aí forma-se a água. E o que sobra no meio? O cátion potássio que veio da base, o ânion nitrato, NO3- nitrato, que veio do ácido. Então, tu vai formar um sal que tem o cátion potássio e o ânion nitrato. Lembra, como é que tu dá nome para esse sal? Nome do ânion, nome do cátion. Por isso que esse sal vai ser chamado de nitrato de potássio. Obviamente, né, senhores, que nesses sais a gente pode discutir propriedades, nomenclatura, isso tudo é importante que vocês revisem, mas o mais importante é que vocês consigam identificá-los. E para fechar essa discussão, né, óbvio, coloquei aqui alguns desses principais sais também para vocês, mas a última função, que é a única função aqui, senhores, que não tem relação com o que acontece dentro da água, é a função óxido. Os óxidos são mais fáceis de identificar porque eles têm sempre essa fórmula geral HXOY. Esses óxidos, então, são sempre compostos binários, onde o oxigênio está ligado a um elemento menos eletronegativo, tá? Como todos esses exemplos que vocês têm aí na tela. Por que eu sei que eles são óxidos? Porque é o oxigênio ligado a outro elemento químico menos eletronegativo. Vocês precisam conseguir identificar. E aqui nos óxidos bonitos, né, além da relação de nomenclatura, que é sempre dada como, né, prefixo óxido de número de elementos, como é o caso do nome oficial, por exemplo, do gás carbônico, CO2, que é um óxido, percebe? Porque é um composto binário onde o oxigênio está ligado a um elemento menos negativo que ele. O nome oficial desse cara é dióxido de carbono, porque a nomenclatura é sempre o número de óxidos, o prefixo para o número de óxidos, óxido de prefixo e o nome do elemento. Agora, se tu pegar, por exemplo, o SO3, vai ser o trióxido de enxofre, o próprio, né, o ZNO vai ser óxido de zinco e assim por diante, tá? Agora, outro aspecto importante aqui para os óxidos tem a ver com as suas características e propriedades. Lembra que esses óxidos eu posso ter o oxigênio tanto ligado a metais, né, num composto extremamente iônico, percebe? O MgO não é um metal ligado a um não metal, não é uma ligação tipicamente iônica, mas eu posso ter óxidos aqui, como o caso, né, do NO2, do SO3, onde eu tenho o oxigênio ligado a um não metal, e essa ligação é tipicamente covalente. Isso vai fazer com que as propriedades desse composto sejam bem diferentes. Então, aqui nos óxidos é importante que vocês estabeleçam a classificação deles e conheçam esses dois principais grupos, os óxidos ácidos e básicos. Como é que tu diferencia quem são esses óxidos ácidos e básicos? Pelas suas características. Em relação aos óxidos básicos, lembra? São os óxidos formados pelo oxigênio ligado a um metal típico, e esses óxidos que são de caráter iônico típico têm como principal característica a capacidade de reagir com água produzindo base. Por isso que o óxido básico, ao reagir com água, forma base. Então, por isso que ele é chamado de óxido básico. O K2O, o CaO, o MgO, ou seja, o óxido de potássio, o óxido de sódio, o óxido de cálcio, são exemplos típicos de óxidos básicos. Eles vão formar bases, eles vão se comportar como bases, justamente, né, porque são de caráter iônico muito significativo. Agora, os óxidos ácidos são o contrário, são aqueles óxidos formados pelo oxigênio ligado a um não metal, como é o próprio caso do SO3, o oxigênio ligado ao enxofre, o próprio caso do gás carbônico, o oxigênio ligado ao carbono. Então, essa ligação é tipicamente covalente, onde esse não metal tem o seu maior NOx possível. Como essa ligação é tipicamente covalente, eles vão se comportar, né, muito próximo dos próprios óxidos, dos próprios ácidos. Esses óxidos, então, vão ter comportamento de ácidos. Por isso que a principal reação é essa. Os óxidos ácidos reagem com água formando ácidos, né? Enfim, a própria relação da chuva ácida está ligada a esse comportamento. Então, lembra, bonito, como é que tu identifica quem é um óxido ácido, quem é um óxido básico? Pelo tipo de ligação. Todos são óxidos, tá claro? Todos têm o oxigênio ligado a um outro elemento. Todos têm a mesma fórmula geral, né? A fórmula geral deles todos é EXOY. É sempre um composto binário onde o oxigênio está ligado a um outro elemento. Agora, para ele ser ácido, básico, anfótero, neutro, enfim, vai depender de quem é esse outro elemento. Por isso que eu estabeleci essa relação para ti que vocês têm aí na tela.
Quando ele é um óxido básico, que nos interessa bastante, ele é tipicamente iônico. Ele tem o oxigênio ligado a esses metais, como vocês estão vendo na tela. A ligação é tipicamente iônica. Agora, quando ele é um óxido ácido, tu tem um oxigênio ligado a um não metal, como é o caso do oxigênio ligado ao nitrogênio, ao carbono, ao enxofre, são os principais óxidos ácidos aqui. E, obviamente, né, menos importante para nós, mas lembra que quem não é nem muito ácido, né, nem muito básico, é anfótero. Então, aqueles óxidos que não são nem de metais típicos, né, nem de não metais, que estão no meio do caminho, são os óxidos anfóteros. Lembre que os óxidos anfóteros, ora comportam-se como óxidos ácidos, ora comportam-se como óxidos básicos. Mas o meu ponto aqui é esse. Eu quero que vocês consigam identificar quem são os óxidos ácidos e básicos, quem são óxidos, né? A diferença para ácido, para base, para sal. Tá claro isso? Perguntas aqui das funções inorgânicas. Identificação desses compostos em ácido, base, sal e óxido. E classificação dos óxidos em ácido e base, tá claro? Todo mundo? São sim? São sim? Então, bonito, se eu te dissesse o seguinte, esse composto aqui, ó, KMNO4, é um ácido, uma base, um sal ou um óxido? Ácido, base, sal, óxido. Escreve aí. Ácido, base, sal, óxido. Rápido, bonitos. Rápido que eu tenho mais coisa para ver e sobram 4 minutos para nós. Pedro, Torres, ó, para ser óxido ele tem que ser um composto binário, tem que ter 2 elementos. Quantos elementos tu tem no KMNO4? Não são 3 elementos? Então pode ser óxido? Não, tá? Então, isso tu pode te perguntar. Tem oxigênio, né? Bom, se tem oxigênio pode ser óxido. Só que para ser óxido tem que ter 2 elementos, que tem 3, então não é óxido. Agora, para ser ácido tem que ter hidrogênio na frente. Não, não tem hidrogênio na frente. Na frente tem o potássio, então não é ácido. Para ser base tem que ter OH. Não tem OH. Então o que sobra? Não é nem ácido, nem base, nem óxido. Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um sal. Certo? Agora, se eu tenho aqui, senhores, o HBRO. Certo? Esse cara é um ácido, uma base, um sal, um óxido. Bom, olha para ele. Tem 3 elementos, então não pode ser óxido. Não tem OH, não pode ser base. Ah, tem o hidrogênio na frente. Ah, como tem o hidrogênio na frente, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um ácido. Certo? Ah, se eu tenho esse cara aqui, né, senhores? O próprio, sei lá, P2O5. Bom, tem 2 elementos e um oxigênio, então ele tem que ser o quê? Ele tem que ser um óxido. Certo? Ah, se eu tenho esse cara aqui, FeOH2, vai ser um ácido, uma base, um sal, um óxido. Bom, né? Tem 3 elementos, então não é óxido. Ah, tem o OH, então é uma base. Então é isso que vocês vão usar como referência. Beleza? Manda um joinha aí para ver se tá tudo bem. Tá, e para fechar, senhores, a última parte da nossa prova envolve relações aqui das reações químicas, né? Da classificação das reações químicas e das reações de oxirredução. Então, o que eu preciso que tu lembre? Primeira coisa é calcular o NOx. Para calcular o NOx, não adianta, é uma relação de treino, né? E calcular o NOx, vocês usam essas regrinhas, né, que vocês devem conhecer agora. E aí tem que treinar. Então, calcular NOx, lembra, né? Substância simples sempre tem NOx zero. Substâncias compostas, tu vai usar aquela regrinha lá do chiqueirinho, né? Vai somar o NOx de todo mundo para encontrar o NOx de cada uma das espécies. Lembrando que muitas das espécies químicas vão apresentar aqui senhores NOx fixos, tá? E calcular o NOx vai nos ajudar aqui, senhores, a entender as reações de oxirredução. Então, por exemplo, se eu tivesse esse composto aqui, o HClO, qual é o NOx de cada um dos elementos? Bom, o que a gente vai fazer, né? Bom, para achar o NOx, lembra, é uma substância neutra. Como uma substância neutra, tu sabe que a soma do NOx é zero. E aí, na regra, o hidrogênio sempre é mais 1, o oxigênio é sempre menos 2. Aí o que tu faz? Tu faz o chiqueirinho.
Então, né, fazendo o chiqueirinho lá, o hidrogênio é mais 1, o cloro eu não sei, vou chamar de X, e o oxigênio é menos 2. Então, mais 1 mais X menos 2 tem que ser igual a 0. Então, né, o NOx aqui, senhores, vai ser mais 1. Agora, se eu tivesse um íon, como, por exemplo, o MnO4 menos 1. Bom, se ele é um íon, tu sabe que a soma do NOx tem que ser igual à carga do íon. A carga aqui é menos 1. Então, eu vou somar todo mundo, tem que dar menos 1. O manganês não sei qual é a carga, o oxigênio é sempre menos 2, porque é regra, é sempre menos 2. Então, X mais 4 vezes menos 2 tem que ser igual a menos 1, fazendo o chiqueirinho. Então, X vai ser igual a mais 7. Lembram disso? Desse modo, vocês calculam o NOx desses elementos. Tem que aplicar a regra aqui, tá? Agora, bonito, deixa eu apagar isso aqui tudo. É interessante perceber que o cálculo do NOx vai ser útil para nós aqui, tá? Sempre para entender se a reação é de oxirredução ou não. As reações de oxirredução são aquelas reações que vão envolver aqui, bonitos e bonitas, a variação do NOx. Então, o que eu faço? Por exemplo, nesse caso, nessa reação onde tu tem o óxido de ferro 3 reagindo com carbono para formar ferro mais monóxido de carbono. O que eu faço? Primeiro eu calculo o NOx de todo mundo. Então, né, calculando o NOx de todo mundo, no óxido de ferro 3, lembra, né, o oxigênio é sempre menos 2, então o ferro tem que ser mais 3 aqui. Carbono é substância simples, 0. Ferro, substância simples, 0. E no monóxido de carbono, o oxigênio é sempre menos 2, carbono mais 2. Então eu vou perceber que há variação de NOx, porque né, o carbono sai de 0 para mais 2. Mas lembra, quando sai de 0 para mais 2, não está aumentando o NOx, então isso é oxidação. Quem perde elétrons, quem aumenta o NOx, oxida. Agora, né, quem oxidou deu elétron para alguém. Quem é que recebeu o elétron? Percebe? Quem vai diminuir o NOx. Então, o ferro saiu de mais 3 para 0. Então, ele vai diminuir o NOx, ele vai sofrer redução, ele vai ganhar elétrons. Portanto, né, bonito, nesse caso, tem que ficar claro para ti que há aqui né, uma relação onde eu tenho uma transferência de elétrons. O carbono está transferindo elétrons para o ferro, por isso que é uma reação de oxirredução. E aí uma pergunta importante que surge aqui: quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor? Então lembra, né, senhores, agente oxidante é aquela substância que vai provocar a redução. Certo? Aliás, agente oxidante é aquele que vai provocar a oxidação. É aquela espécie que sofre redução, que faz com que o outro né, sofra oxidação. E o agente redutor é quem provoca a redução. Ou seja, é aquele átomo que oxida, que vai doar elétrons né, para aquela espécie química que vai reduzir. Então, nesse caso, lembra, o carbono seria o agente redutor, porque o carbono, como o átomo de carbono oxida, ele faz com que né, o ferro reduza, então ele é um agente redutor. Já o óxido de ferro 3 é a substância que eu vou chamar de agente oxidante. Por quê? Porque literalmente aqui, bonito, o átomo de ferro reduziu. Só que o átomo de ferro não vai fazer isso sozinho, ele não está sozinho nesse processo. Então, por mais que o átomo de ferro sofra redução, a substância que é o reagente que provoca a oxidação, ou seja, a substância que é o agente oxidante, é o próprio né, óxido de ferro 3. Então, aqui tem um resuminho dessas relações, né, senhores? Mas vocês já conhecem isso. E para fechar, porque eu já estourei esse tempo, eu também quero que tu lembre das classificações, mas isso aqui é bem tranquilo, né? Lembra que as reações químicas, além das reações de oxirredução, né, que envolvem essas reações que têm transferência de elétrons, eu posso classificar essas reações químicas conforme aqui, né, bonitos e bonitas, a quantidade de reagentes e produtos. Se eu tenho né, 2 ou mais reagentes para formar um único produto, a reação é de adição ou de síntese. Agora, se eu tenho só um reagente para formar 2 ou mais produtos, a reação é de decomposição. Já se eu tenho né, uma substância simples reagindo com uma substância composta, onde um átomo troca de lugar com o outro, tem uma reação de simples troca. E numa reação de dupla troca, eu tenho duas substâncias compostas, onde na reação uma substância, um átomo toma o lugar do outro